Mas eu quero saber um pouco de você. Por exemplo, você foi atleta olímpico, eu soube? Foi mesmo, Jean? Ô, Dura, Me permite chamar de Jean, vice-presidente? Claro, fica à vontade. Eu não vim preparado para ir para essa linha, mas eu vou te responder. Por favor, com tem muita outros depois em satisfação. cima dessa. Ô, Dura, eu tive uma infância, eu sou local de Imbituba, natural da Praia da Vila, né? Com enorme satisfação. E eu sempre fui um moleque muito ativo. Fiz de todos os esportes, todos eles, todos que vocês possam pensar. Mas me destaquei um pouco no judô, mas o handebol sempre foi um esporte que eu tinha mais facilidade. Tinha um time muito bom em Laguna e um melhor ainda em Tubarão. Mas foi o pessoal de Laguna que acabou indo para Imbituba. Naquela época os Jogos Abertos eram muito fortes, né? E Imbituba tinha toda uma estrutura esportiva, quase que semi-profissional. O meu pai era uma pessoa super envolvida com esporte e eu desde moleque, desde menino, sempre tive muita identidade. Foram quase 15 anos de trajetória e quando eu fui para Florianópolis acabei despontando, sendo eleito o melhor atleta de Florianópolis. Depois disputei Campeonato Brasileiro e tive uma realização estratosférica, né, de que é ser convocado para o Mundial Júnior na Grécia em 93. Recebi um corte político, porque Itajaí bancou a passagem da seleção ali, e aí houve uma substituição, eles enviaram outro atleta. Mas em 95, que era o Mundial na Argentina, fui convidado e tive a enorme satisfação de jogar um Mundial Júnior. Mas não parando aí, o atleta júnior que é bem encaminhado, Dura, ele, como em outros esportes, ele ascende o nível, né? E eu saí daquele Mundial já no bolo de atletas que poderia, nos próximos 2 anos, participar das outras competições. E dali eu consegui, então, ser pré-convocado para os Jogos Olímpicos em Atlanta. O Mundial Júnior foi em 95 e os Jogos Olímpicos em Atlanta em 96. E depois tinha uma sucessão para o Mundial Adulto em Kumamoto, no Japão. O senhor é conhecido como o Tigrão do handebol. Me conta isso. Que história é essa aí? Foi pesquisa da produção. Tigrão do handebol. O senhor era tão bom assim? Então, eu tive uma passagem muito legal. Eu estudava na escola técnica com uma gurizada de Tubarão. Muitos atletas, o pessoal da minha geração. E depois eu fui treinar no Colégio Catarinense. Tinha mais recurso, tinha mais alunos, tinha o AD Colegial, que era o time de futsal, muito bom. Então nós começamos a participar de todas as competições, as nacionais. Porém, como eu era um menino de uma cidade do interior, eu não queria perder as oportunidades. Então o treino para mim sempre foi competição. E acabou de que em um daqueles treinos eu marcava muito forte. E aí o técnico então fez uma brincadeira e disse: marca com mais calma, tu tá chegando muito forte, tu parece um tigre, um tigrão. E aí dali para frente, historicamente, pegou. Mas está nos anais do esporte e do handebol. Com certeza. Porém, quando o senhor foi convocado para ir para Atlanta, nas Olimpíadas, aconteceu um episódio na sua vida que virou tudo isso de cabeça para baixo. O senhor trocou as Olimpíadas para estar ao lado da sua irmã, onde o senhor, naquele período ali, naquele momento, o senhor fez a doação de um rim, do seu rim para a sua irmã. E o senhor, com isso, deixou de ir para as Olimpíadas. Esse sentimento, essa doação para sua irmã valeu mais do que a tocha olímpica ou a medalha olímpica que o senhor ia conquistar lá em Atlântida? Ô, Dura, de novo, eu não vim preparado para esse tipo de abordagem. O nome do programa... Desculpa, vice-presidente da Universo Sul, isso aqui é linha de fogo. Agora eu estou sentindo a linha de fogo. Ô, Dura, eu vou aproveitar essa grande oportunidade para disseminar essa vivência, né? O que acontece?
Um ano e meio antes, a minha irmã mais velha tem uma doença chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. É um caso que, com o estalar dos dedos, qualquer pessoa pode ser acomedida dessa patologia. E passado um ano, a gente descobriu então de que, não é que tu descobre, tu vai te educando, a família foi se educando para aquele problema, isso há 28 anos atrás. Eu era o caçula, com 19 anos e meio, e estava na flor da idade, inclusive já despontando como atleta. Mas a família entendeu de que nós poderíamos ser doadores, e o processo de doação, Dura, e para quem nos acompanha, é um processo muito singelo. A pessoa tem o direito de doar ou não doar. Isso tem que ficar extremamente claro, porque é o livre-arbítrio. Da mesma forma, a mana ou o mano, ou o pai, ou a mãe, ou o familiar, ou quem quer que seja, pode pedir e pode não pedir. Então a pessoa tem que se cercar de uma leveza intensa para entender que é um processo de vida e que cada um tem o seu direito. O que aconteceu? Naquela fase preparatória, nós começamos a avaliar aquela fila do SUS, que na época o Brasil estava se organizando, e a família também começou a fazer os exames. Eu e a minha irmã do meio fizemos os exames e o meu índice de compatibilidade genética celular deu muito alto, deu quase que com gêmeos univitelinos. E por alguma variável da ciência, eles fazem a escolha do sexo oposto. O que aconteceu? Eu, como era, no jargão do esporte, um cavalo, estava bem treinado, super educado enquanto atleta, acabei me posicionando, mas ainda numa fase de dúvida, porque tu fica com medo, tu fica com receio. Até que um dia, Dura, eu acordo e quando eu vou sentar na cama e botar os 2 pés no chão, eu recebo aquela decisão. Serei eu o doador. Pelo menos a manifestação minha para minha família e para minha irmã. E assim foi. Causou muito receio, né? A minha irmã mais velha também não queria porque sabia dessa ascensão que eu poderia ter como atleta. Mas da mesma forma como foi pensar, foi receber aquela decisão de que não iria importar se eu estivesse seguindo uma vida como atleta, mas que eu não tivesse tomado essa decisão. E assim, interrompi uma carreira. De qualquer forma, eu já tinha sido privilegiado de ir para uma seleção brasileira e ser um atleta pré-convocado para os Jogos Olímpicos pela sucessão natural e porque eu era, na verdade, o reserva no Mundial por uma questão, mas eu era o titular, porque o meu titular na época, historicamente, ele era reserva, era um jogo político. Então, ele jogou depois 4 Jogos Olímpicos e automaticamente eu deveria ter feito essa trajetória. Tomei a decisão, não me arrependo de nada e, pelo contrário, se me perguntassem de novo, eu iria dizer, faria de novo. Passado 10 ou 15 anos depois, vem as Olimpíadas para o Brasil. Alguém relata a minha história para o Comitê Olímpico Internacional e para o Comitê Olímpico Brasileiro. Dos 3 patrocinadores, Coca, Nissan e Bradesco, o Bradesco escolhe a minha história. Seleciona 14 histórias no Brasil todo, faz programas específicos e lança aquela história em programas spots para contar a história. E o que acontece? Ao final, eu acabei carregando, fui um dos 12.600 condutores da tocha olímpica aqui no Brasil. E ao final, o Bradesco me presenteia com a tocha olímpica. De tantas pessoas que ficaram ou não ficaram, eu fui selecionado. Então, todos os dias, eu celebro a minha vida, a vida da minha família, da minha irmã, olhando para a tocha olímpica. Olha que legal. É mais uma curiosidade. E da mesma forma como me ajudaram no passado, hoje eu recebo convites esporadicamente de algumas pessoas para que eu possa dar essa orientação e explicar como é que é essa passagem. Sem dúvida alguma, foi uma decisão com medalha de ouro. Não tenha dúvida. Tenho certeza absoluta disso. Essa sua narrativa, ela tocou o coração de muita gente. E que sirva de lição para outras pessoas que estão nos vendo. Ser doadores. Ser doadores, né, de órgãos é muito importante. Salva vidas. Extremamente. Parabéns. Muito obrigado. Presidente Jean Fermin.